Olá, boa noite. Pessoal chegando devagarinho. Boa noite. O Lucas, a Guta, já se fazem presente na nossa transmissão. Oi, Letícia. Oi, Cristi. Boa noite a todos. Vamos começando devagarinho, como se diz, a nossa primeira live da União. É um prazer estarmos aqui. Vamos conversar um pouquinho antes de chamarmos a convidada da noite, que é a nossa querida Sônia Paim. Boa noite, pessoal. Vi que chegou o Rogerinho ali também. Que prazer, Rogério, estar aqui conosco. Vamos aguardar um pouquinho para dar um tempo para o pessoal ir entrando na nossa live. E assim, daqui uns 2, 3 minutinhos, a gente já chama a Soninha para estar conosco aqui na live. Nessa noite fria, né, gente? Noite fria de Porto Alegre. Mas eu tenho certeza que aqui estaremos com calor humano, nos conectando a Jesus, nos conectando à doutrina espírita. Vamos ver aqui se eu já consigo localizar a Sônia. Ainda não. Vamos esperar um pouquinho. Vamos ver se a Sônia nos dá um oi aqui na live para a gente iniciar o trabalhinho com ela. Boa noite, Vanessa, Vera Regina. Boa noite, Fabiane. Vamos chegando, pessoal, que prazer estarmos realizando essa atividade. Coisa boa estarmos juntos nesse período em que a nossa casinha está fechada, né? Mas aqui é uma forma de estarmos juntos, né? Andréa Paim, tudo bem? Kátia Rost, boa noite. Daqui a pouquinho vamos chamar a Soninha para estar conosco para falarmos a respeito, né, da espiritualidade em tempos de pandemia, que é o tema de hoje. Nosso trabalhinho que tem a proposta, né, de nos reunirmos de 15 em 15 dias. Já temos o tema do nosso próximo encontro, que vai ser dia 29 de julho, no final a gente divulga. Vamos chegando devagarinho. Fiquem, por favor, à vontade para usar o chat aqui embaixo da transmissão para interagirem conosco. Né? Fiquem à vontade. Boa noite, Cláudia. Boa noite, Neuza. A Sônia. Vera Regina. Fiquem à vontade, então, para interagir conosco no chat. Se quiserem compartilhar essa live também é bacana, assim, porque quem sabe mais pessoas possam estar conosco, né, compartilhando no seu perfil. Boa noite, Délia. Daqui a pouquinho vamos chamar a Soninha para conversar com a gente a respeito da espiritualidade em tempos de pandemia. Vamos dar só um tempinho aqui, vamos ver se eu já consigo localizar a Sônia. Aqui está. Vou adicionar a Sônia aqui para iniciar essa. Boa noite, Dulce. Olá, conosco. Tudo bem, Sônia? Oi. Tô te vendo invertidinho assim. Vê se tu consegue dar uma ajeitadinha na câmera pra gente antes de a gente iniciar a conversa. Isso. Aí, tá ajeitando. Boa noite, Deise, Liane, Marília, tudo bem, gente? Vamos chegando. Nossa família da União se reunindo. Essa noite fria aqui de Porto Alegre, né? Tudo bem, Sonia? Tudo tranquilo, tudo bem, João? Como é que tá? Tranquilo? Tudo Olá, bem, estava pouco. pessoal. Boa noite da Sônia aí para vocês. A Sônia, que é a presidente da nossa querida União. Há pouco a Soninha estava até tomando um chimarrão ali para ver se dava uma esquentada.
Hoje está precisando, né? Estás precisando mesmo. Como é que tu tem ido, Sônia, assim, nesses tempos de isolamento social, de pandemia? Tem ficado muito em casa? Tem saído para trabalhar? Como é que está acontecendo para ti isso? Eu tenho saído para trabalhar, eu não trabalho no estado, né? Então eu não parei, mas estou fazendo um rodízio com a colega. Aí umas 2, 3 vezes por semana eu sou obrigada a ir no presencial, Ah, certo. né? Aham. Eu tenho trabalhado em home office também, faz um bom tempo que eu não saio de casa. Mas que bom que existe momentos como esse aqui que a gente fica junto, fica próximo, né? A gente pode se reunir, é verdade. Ainda bem É, que tem esses meios que a gente tem disponível agora, né? Se fosse um tempo atrás, a gente não ia poder se ver. já não ia dar, né? Os tempos de nosso lar estão chegando aqui na Terra, né? Coisas que a gente nem imaginava, o que estava nas obras, ou que estava até no cinema, agora é possível nos reunirmos, coisa boa, né? É verdade. Então, Soninha, para a gente, antes de entrar no nosso tema hoje, que a gente tinha combinado, que é a espiritualidade em tempos de pandemia, né? A gente sabe que a União está fechado desde março, né? Desde ali praticamente da última semana, ou das duas últimas semanas de março. A casa não está funcionando, né? Está fechada. Eu queria que tu nos dissesse assim, mesmo com a União com as portas fechadas, como se diz, as portas físicas, né? A União tem mantido atividades assim, tu poderia nos falar um pouquinho a respeito disso? Sim, no começo quando fechou tudo e a gente teve que fechar, nós ficamos um pouco confusos como é que ia funcionar, acho que todo mundo, né? Mas em Aham. seguida, os primeiros grupos já começaram a se organizar para continuar com os estudos em grupo online. Aos pouquinhos, cada grupo foi se organizando em questão de horário, vendo a pauta de estudo, se ia continuar a mesma, se ia modificar. E aos poucos, todos os grupos da União conseguiram se organizar e estão fazendo estudos online. São cerca de 200 e poucos trabalhadores e participantes dos grupos de estudo que estão se reunindo semanalmente para continuar com os estudos. Legal, então os Aos grupos poucos, praticamente não pararam, né? praticamente não pararam. Em seguida, na semana seguinte, já estavam estudando de novo. E agora, recentemente, nós iniciamos também um trabalho de atendimento fraterno. Está começando Ok. agora, ainda está incipiente, mas já tem na página da União no Face. Aham. É possível agendar para ser atendido pelos trabalhadores. Aí se organiza por e-mail e é atendido, o atendimento é pessoal Uhum. online, né? E a nossa casinha também está passando por umas reformas, umas modificações, para que Ah, pois quando voltarmos vai ser uma agradável surpresa para todo mundo. ah, Já coisa está bem, boa. bem renovado. A União aproveitando a oportunidade para se renovar ali fisicamente também, né? Para receber melhor as pessoas. Exatamente. A Ah, que gente tem legal. que fazer o melhor nessa época, né? Aham, é isso aí. Então já estamos com um número bacana assim de irmãos nos acompanhando, pelo que me diz aqui em torno de 60 pessoas. Isso é legal, assim, a família da União se reunindo ali, tem a Magda que nos deu boa noite ali, né? Que legal, né? Uhum. E então vamos começar com o nosso tema, a espiritualidade, né, em tempos de pandemia, né, esse tempo que a gente está vivendo, assim. E eu, só antes de iniciar, lembrando o pessoal que eles podem interagir conosco pelo chatzinho que fica embaixo aí da transmissão, né? Lembrando a todos também que no final a gente vai deixar gravada essa live para aqueles que não puderem assistir toda ou quiserem indicarem para amigos assistirem, vai ficar gravada aí no site da União, aí no Facebook. Vai ficar gravado para a posteridade.
Então, então vamos lá, né? A gente sabe que a espiritualidade, Soninha, tem nos revelado assim que a Terra está passando da sua condição de mundo de provas e expiações para mundo de regeneração, né? E o que tu pode nos dizer a respeito disso? Bom, eu acho que a gente tem que primeiro ir para as obras do Allan Kardec, né? Onde ele classifica os mundos habitados, porque a gente sabe que existem mundos habitados por todo o universo, né? Criados por Deus, e ele faz essa classificação dos mundos primitivos, onde os espíritos são espíritos ainda iniciando sem muito senso moral. Eles, à medida que vão evoluindo, eles vão adquirindo esse senso moral, vão percebendo as dificuldades e os erros, e aí começa o período de expiação desses erros e também provas para a evolução. A partir Uhum, daí, quando a humanidade evolui e chega a um determinado ponto, esse planeta passa para mundo de provas e expiações. ok. É o que a Terra está agora, provas e expiações. Então, ele, à medida que vai evoluindo, que o planeta como um todo, que os habitantes desse planeta vão evoluindo, ele passa para outro estágio, que é o estágio de regeneração. Nesse estágio de regeneração, ainda não é um espírito já livre do mal completamente, mas ele já tem uma noção moral e ele já quer melhorar. Uhum, Evoluindo um pouco mais, ele se torna mais capaz de perceber esses erros, os erros vão diminuindo, vão se tornando mais raros, a evolução se dá para um mundo ditoso ou feliz. uhum, Os espíritos, à medida que evoluem, eles vão se livrando dessas fraquezas e aí evoluem até os mundos celestes ou divinos. Então, essa é a classificação que Kardec nos dá da evolução dos mundos habitados. certo. E a gente até poderia fazer um link, né, no, vamos dizer assim, no linguajar bíblico, que esse momento de transição é o tão chamado apocalipse, né, que nós estamos vivendo, né? Essa Que foi transição anunciado atual de pelos mundo médicos. de provas e expiações para mundo de regeneração, né? Exatamente. Nos evangelhos vem, principalmente no de João, né? Ele fala, ele relaciona algumas maneiras de ver essa mudança, né? Ele chama de apocalipse, mas na realidade esse processo de mudança, né? Certo. E tu acha que a gente está vivendo o limiar dessa grande transição, assim, dessa grande mudança, pelas Sem dúvida características do nenhuma. nosso tempo? A gente percebe as mudanças. É engraçado porque quando a gente conversa com as pessoas a respeito do tempo, é muito comum as pessoas dizerem: ah, mas quando eu era mais jovem não era assim, o tempo mudou muito. A gente percebe mesmo, o mundo já está diferente. A Uhum, gente nota a diferença nos dias, no clima, nas pessoas também. A gente percebe que, embora ainda seja um mundo de perturbação, de dificuldades, tem muitas pessoas que já despertaram para a necessidade de mudança. uhum. É porque normalmente uma ideia que se tem é que o mundo vai se modificar sozinho, né? O que na verdade são as pessoas que estão encarnadas nesse mundo que vão promover essa mudança, né? Então a mudança É que, tem que vir com elas para o mundo poder mudar, né? na realidade, embora o mundo, o planeta, ele muda em função da população nele, porque o que causa essa mudança é a mudança no pensamento, na maneira de pensar.
Quando a nossa vibração muda, tudo ao redor muda, né? A gente sabe disso, a gente que convive bastante no meio espírita, a gente sabe que o quanto a gente se sintoniza com aqueles que pensam da mesma maneira como nós. E a nível de planeta, a humanidade inteira pensando, vibrando da mesma maneira, traz mudanças, sem dúvida nenhuma. E essas características de mudança, tu acha que já tem nas pessoas, assim, as pessoas do nosso tempo? Sem dúvida nenhuma. A gente percebe isso, que se a gente for estudar, ver a história, né, a gente percebe ao longo dos anos como foi mudando a maneira de pensar, as questões do dia a dia, as coisas que acontecem conosco, a gente percebe essa mudança. É muito fácil de notar que o mundo está mudando. Nesse momento em que a gente está passando por essa quarentena obrigatória, né? A gente percebe quantas pessoas saem de si mesmo para ajudar aqueles que estão ao redor, que estão necessitados, né? Certo. Avançando então aqui na nossa conversa, Sonia, a gente até chegou a falar em Apocalipse, né, com uma linguagem bíblica que já está aí o Evangelho, os Evangelhos há 1000 anos, né? E me diz uma coisa, essa transição já constava no planejamento celestial, digamos assim, né? E se essa mudança vai ser uma grande catástrofe, assim como diz a palavra Apocalipse, ou vai ser um processo de transformação lento e gradual? Quando a gente ouve, lê as obras de Kardec, né, principalmente sobre isso, sobre essa mudança, a gente percebe o quanto esse é um processo. Nada acontece de uma hora para outra. Tudo é um processo, vai acontecendo aos poucos, vai se percebendo as mudanças depois que elas já passaram. Porque enquanto a gente está inserido no processo, a gente nem percebe as mudanças. À medida que vai passando, aí a gente olha para trás, aí a gente consegue localizar, olha só a mudança. O que a gente está passando agora é parte desse processo de mudança. Estamos, todos nós, inseridos num, numa, numa questão de conhecimento, autoconhecimento, em direção a esse mundo novo que já se consegue vislumbrar. Mas ainda estamos em processo, por quê? Porque a humanidade ela está com todos aqueles que estão tentando mudar, que estão já querendo um mundo novo, e aqueles que não querem. E aqueles que ainda estão presos no passado e que querem a Terra da mesma maneira, com perturbações, com guerras, com essas perturbações que nos prendem ainda. Uhum. Como o Haroldo Dutra diz, né, o mal vai espernear, né, para que não ocorra essa mudança, né? Já a gente percebe isso, que essa mudança, que esses que estão ainda bem presos, né, a essa questão do mal, eles eles estão cada vez mais aparecendo. Diz que o mal ele é bem, ele grita bastante, ele aparece bastante, né? Enquanto que os bons são tímidos. Mas na realidade, se a gente for ver, eles estão nesse momento com o desespero por causa que a mudança está acontecendo. Vamos chegar no momento em que a Terra vai mudar. Quando chegar o momento que a Terra realmente passar o limite da mudança para planeta de regeneração, esses que não querem mudar, eles vão ser obrigados a ir para outro lugar onde eles se afinizem mais. Porque como a Terra vai mudar a vibração da maioria da população,
Aqueles que não estiverem de acordo com isso, pela questão até de afinidade mesmo, eles vão ser obrigados a ir para um planeta que seja mais de acordo com eles. Então, vai ser um planeta de expiações e provas. Eles vão para esse planeta que é mais de acordo com a maneira como eles pensam, como eles acham que deve ser, né? Até que, isso é importante frisar, nesse planeta eles se deem conta, eles vão levar para lá a inteligência, o desenvolvimento que se tem aqui, aí eles vão se dar conta da necessidade da mudança e vão evoluir também. Isso é importante a gente frisar, que ninguém para. O fato deles irem para outro planeta não quer dizer que isso seja um castigo. É simplesmente parte do processo. Eles estão naquele momento vibrando de acordo com o planeta de provas e expiações. Então, eles vão ficar num planeta de provas e expiações até eles conseguirem evoluir, talvez nesse planeta onde eles estão, para se tornar aí um planeta de regeneração, como a Terra está se tornando. Quem fica na Terra não é que seja um anjinho, que de repente, assim, de uma hora para outra vai ser todo mundo bonzinho. Não é assim. Que terrível! Não é uma mágica, né? Que de repente aí todo mundo fica bonzinho e passou. Não, mas nós estamos em um processo de autoconhecimento e querendo mudar. Essa que é a questão do planeta de regeneração. Então, não é que nós já tenhamos vencido todas as etapas, mas nós estamos buscando ser melhores. Nós estamos buscando dentro de nós a mudança. Por isso que nós estamos num planeta que está mudando. Enquanto aqueles que não querem mudar, não tem problema. Eles ficam num lugar onde eles vão continuar daquela maneira até sentir a necessidade da mudança. Certo. E a gente falando em transição planetária, é praticamente inevitável a gente não falar, né, em sofrimento, em dificuldades, né? Porque a gente não pode ter tudo ao mesmo tempo, né? E para buscar posições novas na escala da evolução, a gente vai ter que abdicar de algumas coisas. Isso, já por isso mesmo, eu creio que já ocorre um sofrimento, assim, né? De a gente abdicar de coisas que no momento nos fazem bem, mas que no processo evolutivo nos atrasam, né? Então, falando assim em dificuldades, em 2004 teve o tsunami lá no Oceano Índico, né? Ainda passamos por processos de guerras e agora o próprio coronavírus, né? Que veio forte isso, né? Ainda os cientistas estão tendo dificuldade em achar uma vacina, uma forma das pessoas ficarem livres disso, né? E que provavelmente ainda vai levar um bom tempo, né? Tudo isso que a gente falou, o tsunami, esses processos de guerra, o próprio coronavírus, eles fazem parte efetivamente desse processo de transformação como mecanismos, assim, digamos, da divindade nos convidando à mudança? Sem dúvida, faz parte do processo de mudança, mas é claro que já existiram pandemias, já existiram vulcões, terremotos, tsunamis, que fazem parte do processo. Como eu coloquei no começo, tudo é processo, né? Esse sofrimento, às vezes, é necessário para a gente despertar, para a gente experimentar o sofrimento e dar aquela vontade de mudar. Tem muitos ainda que estão presos no mesmo círculo, sem conseguir sair dali e se mantém sem conseguir evoluir. Às vezes, esse processo de sofrimento dá o despertar para que consiga seguir em frente, encarnados e desencarnados, né? Que são presos, às vezes, numa roda de sempre os mesmos erros. Né? Então, eles despertam com sofrimento. Como eu coloquei também antes, não é castigo. Isso tem que ficar bem claro. E nada é para punir as pessoas, a Terra, e acontece... Deus é amor, né, Sônia? Exatamente.
Então, tudo faz parte do processo. A Terra está passando também por um processo de mudança. A Terra, enquanto planeta, está passando um processo de mudança porque, como a vibração da população está mudando, a Terra sente, porque tudo é uma coisa só, né? Tudo um ecossistema, né? Então, as nossas vibrações, elas reverberam, sem dúvida nenhuma, no mundo físico, no planeta como um todo. Isso traz mudanças. Essas mudanças trazem perturbações, dificuldades, sofrimento, mas tudo sempre é para melhor, para que se desperte e siga em frente. Nunca como castigo ou punição, ou qualquer coisa assim. Certo. E como tu acha, assim, na tua opinião, como é que vai ser essa terra regenerada, assim? As características disso, assim? A, Que provavelmente não é para essa encarnação ainda, vai levar um tempo, né? Como tu disse, o provavelmente quem processo é está lento, né? encarnado agora provavelmente não vai ver. A natureza não Mas dá é salto. uma Quem sabe daqui umas duas, pessoal. três encarnações, isso vai estar mais visível, assim, né? Isso. Como vai ser essa Mas terra regenerada, então, Sônia, na tua opinião? é que como está mudando, né, a psicosfera da Terra, ela reflete na parte física do planeta. Essas mudanças que estão acontecendo, elas vão trazer mudança física. A Terra, então, vai, pelo que nós temos notícia, né? Manuel Filomeno de Miranda coloca isso no livro dele da transição planetária, que a Terra vai ser um lugar com clima ameno, sem muito calor extremo, sem frio extremo. Vai se ter mais possibilidade de plantar melhor, os alimentos vão ter mais. Vai se ter mais local para plantar, por exemplo, para colher, porque o clima vai ser mais ameno, vai ser mais tranquilo, mais fácil de viver, sem esses tremores, vulcões, tsunamis, todas essas coisas que agora estão acontecendo. Isso aos poucos, não para agora, é um processo, como disse. A Terra vai aos poucos se suavizando. Porque a mentalidade, a vibração da população da Terra vai estar mais em paz, o globo vai refletir essa vibração. Tem Até notícia que vai o próprio nosso querido Divaldo comentou em uma determinada oportunidade que ainda levaria em torno, né, de 5 gerações para que a violência, como a gente conhece hoje, né, seja, vamos dizer assim, banida do planeta, assim, né, no sentido de não haver mais esse tipo de comportamento, de sentimento, né? Então, 5 gerações, se a gente for, sei lá, chutar cada geração a 100 anos, ainda temos uns 500 anos pela frente. A gente fala em tempo que as pessoas adoram, né? Saber marcar no calendário ali quando é que as coisas vão correr, né? Mas eu acho que o principal é pensar na mudança primeiro dentro de si, e depois, né, tudo é consequência disso, né? Porque as pessoas meio que se assustam com a questão de transição, né? Como se fosse uma coisa assim, nossa, vai ser terrível, vai acontecer tragédias e coisas assim. Mas quando se está passando pelo processo, faz parte de tudo que está acontecendo, então a gente vai sentindo, sem dúvida, mas de uma maneira mais leve. Depois é que a gente percebe que as coisas acontecendo quando a gente desencarna, provavelmente é que a gente percebe, porque tudo faz parte do processo, a gente está inserido nele, então não percebe tão facilmente assim as mudanças. E sem dúvida nenhuma, para a Terra mudar, né, vai levar um bom tempo. Quando teve o tsunami em 2004, ele foi tão forte que o eixo da Terra sofreu uma mudança, né? Então, foi realmente muito sério. Aquele tsunami mexeu com a estrutura da Terra, a gente percebeu,
mas de um modo geral, assim, a gente não viu muita diferença, né? A Uhum. gente não percebeu claramente porque é sutil, né? Então a mudança na Terra vai acontecer, mas vai acontecendo tão aos poucos que a gente vai, quando a gente olhar para trás, sim, a gente vai lembrar, já vamos ter reencarnado outras vezes, né? A gente vai olhar e vai fazer a diferença, mas enquanto a gente estiver passando por isso, provavelmente a gente não vai perceber com tanta clareza, assim. Uhum. E falando em características do nosso tempo agora, né, do momento que a gente está vivendo, né? A gente vê, né, certamente, né, não tem como fazer vista grossa para isso, né? Tem ocorrido vários tipos e motivos de sofrimento, a própria corrupção, a pandemia que a gente está vivendo, catástrofes que acontecem, né? Não é eventualmente, volta e mente, vendo os noticiários isso ocorrendo, né? Que o próprio Rio Grande do Sul, há 1, 2 semanas, né, através das chuvas, ainda está dando uma série de problemas ainda para várias cidades, né? As pessoas desabrigadas, enfim, muito triste isso, né? Enfermidades graves, né? Até hoje não se encontrou a cura para o câncer. Que bom que eles estão num caminho interessante para, não em breve, mas nunca avançaram tanto para a cura da AIDS, né? A ciência tem trabalhado imensamente, mas enfim, situações que envolvem sofrimento, né? Eu queria que tu nos colocasse assim de que forma a espiritualidade superior tem nos auxiliado como humanidade assim Uhum. Eu comentei sobre nessa o livro dificuldade. Transição Planetária, né, do psicografado pelo Divaldo e escrito pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda, né? Ali, eles descrevem a ajuda que foi dada pela espiritualidade quando teve o tsunami de 2004. Então, ele descreve como alguns casos que eles ajudaram, né, que eles socorreram Aham. as pessoas que estavam ali. A espiritualidade nunca para. A espiritualidade está sempre trabalhando, sempre trabalhando. Agora mesmo que nós estamos em casa, né, que a gente faz esses trabalhos que eu estava comentando, que a gente continua nos grupos de estudo, tem irradiação, tem evangelho no lar, a espiritualidade está no nosso lar, está nos ajudando, nos amparando. Às vezes a gente vê as notícias seja no Face, seja nos jornais, das coisas acontecendo, mas cada uma dessas coisas que acontecem, a espiritualidade está ali tentando amenizar. Acontecem as dificuldades porque nós, enquanto humanidade, ainda queremos fazer as coisas da nossa maneira, né? Aham. Nós insistimos em fazer daquela maneira que a gente acha melhor. E acontecem os erros, né? As perturbações, as dificuldades. Mas a espiritualidade está sempre ali, tentando ajudar, tentando minimizar, né, as dificuldades pelas quais a gente tem que tá passando, mas é aquela coisa. Eles estão do nosso lado, estão nos amparando, mas é necessário que nós estejamos abertos a receber esse amparo. Uhum. Se a gente está fechado e se a gente quer insistir no erro, faz parte da nossa escolha, é nosso livre-arbítrio. A, a, a gente não é forçado a nada, né? Se quem tenta forçar são aqueles espíritos ainda presos ao mal, né? Os que estão Uhum. trabalhando pelo bem, se a gente insiste em fazer as coisas, eles permitem, só que eles estão do nosso lado e no momento que a gente muda de atitude, eles nos estendem a mão e nos resgatam dos nossos próprios erros, né? Eles nunca, nunca nos desamparam, estão sempre conosco, sempre nos ajudando. E se é necessário que aconteçam esses sofrimentos, porque às vezes a gente precisa deles para sacudir e acordar, ainda assim eles estão conosco para nos ajudar, para vencer, passar pelas dificuldades e recomeçar. Uhum. Isso até é importante, muito importante. Tu falou, quanto à medida que tu foi, né, explanando, eu fui lembrando da importância da nossa ligação com o nosso amigo espiritual, né?
nosso anjo guardião, enfim, o nome que quiserem dar, né? Muitas vezes as pessoas, né, mesmo passando por dificuldades imensas, não lembram desse amigo, né, que está conosco, né, designado por Deus a nos auxiliar, né? Ele, né, mas também tantos outros que nos amam, né, nossa família espiritual, né? Mas o amigo espiritual tem um papel fundamental aí, né, para nos ajudar nesse momento que a gente muitas vezes balança, acaba, né, muitas pessoas tendo dificuldade com a sua fé, enfim, né, que entram nessa vibe, como se diz assim, do derrotismo, que nada vai dar certo, né, que só consegue enxergar problemas, né. Então, A por literatura favor, né, espírita, deem as é, mãos para o a seu amigo espiritual, né. literatura espírita está cheia desses exemplos da espiritualidade do nosso lado, dizendo, olha, não faz isso aí, tu vai colher as consequências depois, né? E a gente muitas vezes teimando em fazer, mas eles sempre do nosso lado, sempre nos ajudando, sempre nos indicando o caminho, né? Às Uhum. vezes a gente não segue, mas eles dizem, ó, tô aqui, pode contar comigo. Coisa boa. E para a conquista dessa condição de mundo de regeneração que todos estamos esperando, né? Qual o roteiro a ser seguido? Existe um roteiro? O que tu teria a nos dizer sobre isso? O melhor de todos, aquele que não falha nunca, né? O roteiro é o Uhum. Evangelho de Jesus, sem dúvida nenhuma. No Evangelho nós temos todos os passos que a gente tem que seguir. Está tudo ali, bem claramente, dizendo para que a gente tem que amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. E o resto é consequência, né? Nós entendemos que nós estamos numa caminhada, sim, nós já erramos muito no passado e certamente ainda temos alguns erros a cometer em nossa caminhada, mas a questão é tentar e tentar e tentar de novo acertar. Entender que nós estamos cercados por que eles nos amparam, os amigos espirituais, mas que a caminhada é nossa. E a decisão de ser melhor, de olhar ao nosso redor, estender as mãos para aqueles que estão junto conosco, aceitar ajuda quando a gente necessita e continuar nossa caminhada como cristãos, realmente como cristãos, Uhum. aceitando que tem coisas que nós não podemos modificar, mas aquelas que nós podemos modificar, sim, batalhar por elas e continuar nossa caminhada cada vez mais confiantes que tudo que nos acontece faz parte de um plano maior que a gente não percebe muito bem, mas ter a certeza que a gente está amparado. Faz parte do nosso processo como espíritos eternos aprender com o amor, às vezes com o erro também, mas seguir em frente sempre, confiando que a gente está muito amparado e que o Evangelho é, sem dúvida nenhuma, o roteiro mais perfeito que a gente pode seguir. E na verdade, nós estamos aqui reunidos como cristãos, né? Doutrina espírita é né, uma doutrina cristã, né? Então, tu já deu assim, traçou alguns pontos a respeito disso, mas é importante a gente deixar isso bem enfatizado, assim, nós como cristãos tentamos ser o que somos, né? Qual o papel do verdadeiro cristão, assim, diante desse momento, nessa fase em que estamos vivendo aí de transição planetária? Olhar ao nosso redor, né? Todos nós estamos juntos na caminhada. Estender a mão para aquele que está ao nosso redor. Olhar para o outro como gostaríamos de ser olhado. Compreender, perdoar. Porque se nós erramos, nós sabemos que o outro erra também e nós queremos perdão, então a gente tem que perdoar, tem que compreender que todo mundo comete erros, faz parte do nosso aprendizado e a gente
compreendendo, perdoar e seguir em frente. Estender a mão para aquele que está necessitado, seja com um ouvido amigo, seja distribuindo alguma coisa que nós possamos, mas acima de tudo, perceber que todos nós estamos na mesma caminhada. Todos nós estamos na mesma caminhada. Todos nós precisamos que alguém nos olhe, nos ouça. Então, nós olhamos e ouvimos o outro também. Compreendemos e perdoamos para seguir em frente. Para todos nós seguirmos em frente. Uma das coisas que eu ouvi de preocupação das pessoas em relação a mudança, né, a transição, e que os espíritos vão para outro planeta, né? A questão de, e se alguém que eu amo, né, que errou, que está perturbado, que saiu fora do caminho, vai para outro planeta, eu vou ficar longe? Né? Porque aí a gente percebe que aqueles que vão para outro planeta, porque não conseguem se adequar às mudanças que vão acontecer, são como nós, espíritos eternos, necessitando de compreensão, de perdão e da certeza de que todos nós que fazemos parte dessa obra perfeita de Deus, necessitamos que as pessoas nos olhem, né, e nos compreendam e nos ajudem. Então, que nossos pensamentos e as nossas preces envolvam toda a humanidade, para que aqueles que ainda estão renitentes, que ainda procuram, ainda querem continuar no erro, na perturbação, que eles possam receber essas vibrações de harmonia e de amor para encontrar o caminho da mudança. Não sabe quantos vão ser atingidos por essas vibrações de amor e vão mudar, né? E vão continuar a caminhada aqui na Terra, né? E que todos aqueles que tiverem que levem consigo as nossas vibrações de amor. Nunca nos esquecendo que esse é o grande ensinamento de Jesus, né? Olhar o outro como nós gostaríamos de ser olhados. Perfeito, Soninha. Até eu estava lembrando que esse momento que a gente está vivendo foi muito bem relatado no livro A Caminho da Luz, né? De Emmanuel, né? Psicografado pelo Chico, e, claro, num período diferente, assim, mas foi relatado ali um período de transição, né? E as pessoas que não tiveram oportunidade de ler essa obra, que a gente poderia dizer que é até básica na doutrina espírita, né? E, né, a gente fazendo esse link é perfeito, assim, para a gente entender melhor o nosso momento, né? E aproveitando, assim, que a gente está falando em livros, todos nós sabemos que tu adora leitura, né? Né, é fã desse processo de leitura, esse hábito extremamente saudável, né? Tu teria, assim, umas dicas de leitura para nos dar? Sim, revisando, né, quando eu comecei a ver o assunto transição, né, as obras básicas, é bem interessante a gente revisar no Livro dos Espíritos, no Evangelho e na Gênese, que eles trazem, é interessante a gente rever isso aí, porque eles trazem bem esse momento que a gente está passando, está bem colocado ali, muito bem colocado, vale a pena ali. Transição Planetária também, psicografado pelo Divaldo, do Espírito Manuel Filomeno de Miranda, o Amanhecer de uma Nova Era também, O Caminho da Luz. Tem vários outros livros de Chico Xavier também que falam sobre eles, mas eu acho que nesse primeiro momento focar nessas obras básicas. No Evangelho, no Livro dos Espíritos, está muito claro assim, como é que vai ser o processo todo, e na Gênese também, porque a Gênese faz todo um estudo, né, dessa mudança. Se não me engano, até o capítulo 33 ali na Gênese, né, que tem sido tão estudado nesses tempos, né? Então, tá, Sônia, vamos que atingimos o objetivo do nosso encontro, né? Foi um prazer imenso, assim, estar conversando contigo e com os nossos irmãos. Imagina, estamos em casa, né? Mesmo que virtualmente, mas estamos em casa, estamos lá na União, né? E antes de a gente encerrar, assim,
Eu gostaria de dizer que nós já temos a nossa próxima live, né, agendada, né, falando novamente que esse trabalhinho vai ocorrer de 15 em 15 dias, né, então na próxima semana não teremos, mas o nosso próximo encontro vai ser no dia 29 de julho, também numa quarta-feira, às 19 horas, e o tema vai ser a renovação social, mudando o paradigma da evolução. Esse trabalho vai ser realizado pela Adélia Mares Acunha, que vai estar aqui conversando com a gente, né, sobre esse tema também extremamente interessante. Então, eu agradeço de coração, né, tu ter estado aqui com a gente, né, contribuindo, a todos que estão participando conosco, né. Muito legal, assim, espero que tenham gostado desse trabalhinho, né. Essa foi a primeira vez, né. Eu tenho certeza que à medida que a gente for se soltando, conhecendo melhor a ferramenta, assim, a tendência, né, é o trabalhinho ficar prazeroso, ficar bom, né. Mas, assim, hoje foi ótimo. Muito obrigado. Né? Estou muito feliz, né, por estar aqui contigo e com os nossos irmãos da União. Teria assim alguma última palavra a nos dizer antes da gente se despedir do pessoal? Também agradecer o pessoal que compareceu aí nessa primeira live que a gente está fazendo, né? Agradecer o João, que também que está fazendo, organizando isso. Eu fiquei muito feliz de ver todo esse pessoal aí comparecendo, assistindo, participando conosco. Muito obrigada, pessoal. E a nossa união está aguardando. Daqui a pouco, sem dúvida nenhuma, vamos estar todos nós de novo reunidos na nossa casinha de amor. Muito obrigada, pessoal. Muito obrigado, gente. Uma boa noite a todos. Se Boa cuidem, noite. né? É importante isso, né? Se cuidem e cuidem aos outros, né? Em breve estaremos juntos, né? Para um abraço bem gostoso. Até lá vamos nos mantendo por aqui. O maior prazer ter estado com todos vocês. Boa noite, boa noite. Fiquem com Deus. Boa noite. Boa noite. Muita força nesse processo de quarentena para todos. E se precisarem, a União vai estar sempre, né, aberta, né, mesmo que no momento virtualmente, para estar com todos. Sem dúvida. Aguardem novidades. Nós vamos continuar utilizando esses meios eletrônicos para cada vez nos unirmos mais. Ah, coisa boa. Tá, boa noite. Lembrando a todos que essa live, né, vai estar, eu vou deixar gravado aqui, vai estar daqui a alguns minutos já vai estar disponível como um post ali, como um vídeo postado na nossa página no Facebook, tá bom? Boa noite a todos, pessoal. Fiquem com Deus. Até mais. Até a próxima, dia 29 de julho. Boa noite. Vou encerrar aqui, tá bom? Fiquem com Deus. Tchau. Tchau, tchau.